sou Pedro Martelã do canal Nébula Divina. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um período que pode parecer comum para a maioria das pessoas, mas que os escolhidos sentem de uma forma completamente diferente. Após o Carnaval, uma grande transição energética acontece. E se você está atento aos sinais, já deve estar percebendo que algo está prestes a mudar. Vamos explorar juntos o que isso significa, como essa mudança afeta os escolhidos e o que você pode fazer para se preparar. Você já sentiu aquela sensação estranha depois de eventos como esse? Como se sua energia estivesse diferente, mais pesada ou, ao contrário, como se um portal estivesse se abrindo dentro de você? Se sim, isso não é por acaso. Então continue assistindo e, enquanto isso, me conte nos comentários. Você já percebeu mudanças na sua energia após períodos como o Carnaval? Quero saber a sua experiência. Se esse vídeo fizer sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Agora, vamos direto ao que interessa. Se você é sensível, provavelmente já percebeu que quando essas datas passam, o mundo parece diferente. Algumas pessoas ficam mais agressivas, outras parecem exaustas, e há quem sinta um vazio, como se algo tivesse sido arrancado delas. É como se houvesse um colapso energético, e isso não acontece por acaso. O Carnaval, assim como outros eventos que envolvem grandes multidões em estados emocionais elevados, gera uma liberação massiva de energia. Durante esses dias, muitas pessoas entram em estados alterados de consciência sem nem perceber. Seja pelo excesso de estímulos, pelo uso de substâncias ou pelo simples fato de estarem imersas em uma euforia coletiva, elas acabam se abrindo energeticamente. Só que, quando essa euforia passa, algo fica no ar. Um rastro de energias misturadas, um verdadeiro choque vibracional. E é aí que os escolhidos entram. Se você sente que depois desses períodos, sua energia fica instável, ora muito carregada, ora esgotada, isso acontece porque sua frequência não se alinha com essa turbulência. Você não está vibrando no caos, mas isso não significa que você está imune a ele. Muito pelo contrário, você sente tudo. E o que acontece com a Terra depois de uma onda tão intensa de liberação energética? Ela precisa se ajustar. É como se o planeta passasse por um processo de purificação, um tipo de ressaca espiritual. Você já reparou que depois do Carnaval, muita gente adoece? Que as notícias começam a ficar mais pesadas? Que o clima parece mais instável? Esses são sinais de que o campo energético coletivo está tentando se reorganizar. Para os escolhidos, essa transição pode ser sentida de várias formas. Algumas pessoas começam a ter sonhos estranhos, reveladores, cheios de simbolismos que parecem trazer mensagens ocultas. Outras sentem um peso inexplicável no corpo, como se estivessem carregando algo que não pertence a elas. Pode surgir insônia, dores de cabeça, ansiedade sem motivo aparente, ou até uma sensação de desconexão, como se o mundo estivesse distorcido. Se você já passou por algo assim, saiba que isso é um reflexo direto desse choque entre dimensões. A sua energia não combina com esse turbilhão, e por isso você sente essa mudança com tanta intensidade. Mas essa é só a primeira fase do processo. Algo muito maior está acontecendo nos bastidores espirituais, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Se você já sentiu essa turbulência energética depois do Carnaval, saiba que isso não é apenas uma sensação passageira. Nos bastidores espirituais, há algo muito maior em andamento. Enquanto a maioria das pessoas segue suas vidas sem perceber, os escolhidos sentem que há um movimento invisível acontecendo. E essa percepção não é um acaso. A verdade é que, enquanto o mundo físico parece estar voltando ao normal, o plano espiritual está em plena atividade. Imagine como um mar agitado. Depois da tempestade, as ondas ainda demoram um tempo para se acalmarem. E nesse processo, há forças que trabalham para restaurar o equilíbrio, enquanto outras tentam manter o caos. E é aí que as coisas começam a ficar mais sérias. Muitos escolhidos relatam que, após períodos como o Carnaval, começam a ter sonhos estranhos e visões.
Às vezes, são sonhos simbólicos, cheios de mensagens ocultas, números, lugares desconhecidos ou figuras enigmáticas. Outras vezes, são sonhos mais diretos, onde eles sentem que estão sendo chamados para algo, como se recebessem avisos sobre o que está por vir. Se isso está acontecendo com você, preste atenção. Seu espírito pode estar tentando te preparar para algo maior. Mas não são só os sonhos que mudam. Você pode notar que sua intuição começa a ficar mais afiada. Pequenos sinais aparecem ao seu redor. Conversas aparentemente aleatórias que trazem mensagens importantes, sincronicidades que não podem ser ignoradas. Uma sensação de que algo está prestes a acontecer. Isso acontece porque, após períodos de grande liberação energética, há um realinhamento acontecendo no plano espiritual. É como se o mundo passasse por uma filtragem e cada pessoa estivesse sendo puxada para a frequência que melhor corresponde à sua vibração. Isso significa que se você está em um caminho de despertar, sua conexão espiritual pode se intensificar nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, também significa que forças contrárias a essa elevação podem tentar te desestabilizar. Muitas pessoas começam a se sentir mais vulneráveis emocionalmente nesse período. Podem surgir dúvidas, inseguranças e até mesmo questionamentos sobre sua própria jornada espiritual. Isso acontece porque nos bastidores há forças tentando puxar aqueles que estão despertando de volta para o sono espiritual. E é exatamente por isso que esse período exige atenção. Os escolhidos são como faróis no meio dessa transição. Eles não apenas sentem as mudanças, mas também influenciam o ambiente ao redor. E é por isso que, nesse momento, ataques energéticos podem se intensificar. Pessoas ao seu redor podem começar a agir de forma estranha. Você pode sentir um cansaço inexplicável ou até perceber que situações inesperadas começam a acontecer para testar sua paciência e sua fé. Mas calma, isso não significa que algo ruim vai acontecer. Pelo contrário, esse é um sinal de que você está sendo preparado para algo maior. A questão é, você está pronto para essa transformação? Porque a partir de agora, as coisas começam a se intensificar e a preparação espiritual se torna essencial. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo está mudando. Você já percebeu os sinais, sentiu a energia ao seu redor e entende que o período após o carnaval não é apenas um recomeço no calendário, mas um momento de transição profunda. E agora vem a parte mais importante, a preparação. Os escolhidos não podem simplesmente deixar essa energia os arrastar. É preciso se fortalecer espiritualmente para atravessar esse período sem ser afetado pelo caos que ainda estará se dissipando no ambiente. Mas como fazer isso? A primeira coisa que você precisa entender é que a sua energia precisa ser protegida. Imagine que depois de uma tempestade, a terra fica úmida e propensa a receber qualquer tipo de semente. Se você não cuidar do que está sendo plantado no seu campo energético, qualquer coisa pode crescer ali, inclusive aquilo que não deveria. E isso significa que nesse período você precisa ser seletivo. Com quem você troca energia? Quais pensamentos você alimenta? Quais ambientes você frequenta? Porque, goste ou não, nesse momento há forças tentando influenciar sua vibração. E qualquer brecha pode ser uma porta de entrada para energias que não fazem parte do seu propósito. Uma das formas mais eficazes de se fortalecer espiritualmente é através da conexão consigo mesmo. E isso começa no silêncio. A meditação, a oração, ou até mesmo momentos de introspecção são essenciais agora. Não é hora de buscar respostas do lado de fora. É hora de ouvir a sua própria alma. Outro ponto fundamental é o corpo físico. Seu corpo é o templo onde sua energia habita. E se ele não estiver equilibrado, sua vibração também não estará. Então preste atenção. Como você está se alimentando? Está cuidando do seu descanso? Está respeitando seus limites? Porque após esse período de grande movimentação energética, é comum que os escolhidos sintam um cansaço maior, como se estivessem processando algo invisível. E na verdade, é exatamente isso que está acontecendo. Além disso,
Esse é o momento de reforçar sua conexão com aquilo que te eleva. Para alguns, isso significa passar mais tempo na natureza, longe da poluição energética da cidade. Para outros, é se aprofundar nos estudos espirituais, buscar conhecimento, fortalecer sua fé. O importante é entender que esse não é um momento qualquer. Você está sendo chamado para se preparar, para se fortalecer, porque algo maior está por vir. E não se engane, aqueles que não estiverem atentos podem acabar se perdendo no meio dessa transição. Muitos serão sugados de volta para padrões antigos, cairão em armadilhas emocionais, se deixarão levar pelo medo e pela distração. Mas os escolhidos sabem que esse não é o momento de relaxar, porque algo grande está prestes a acontecer. Algo que pode mudar o rumo da sua jornada. Agora chegamos a um dos momentos mais cruciais desse processo. Se você tem prestado atenção nos sinais, já percebeu que a energia do mundo está diferente. Algumas pessoas parecem mais despertas, mais conscientes, buscando respostas. Outras, no entanto, parecem cada vez mais presas em ciclos repetitivos, sem enxergar o que está acontecendo ao redor. Isso não é coincidência. Estamos vivendo um momento de separação entre as frequências. Imagine que a humanidade está sendo dividida em duas grandes correntes energéticas. De um lado, aqueles que estão despertando, elevando sua vibração, buscando evolução e entendimento espiritual. Do outro, aqueles que continuam presos em padrões densos, vibrando no medo, na ilusão e na distração. Essa separação não é física, pelo menos não ainda. Mas energeticamente, ela já está em pleno andamento. Você já percebe como está difícil manter certas conexões? Como algumas conversas parecem vazias, como se você não conseguisse mais se conectar com algumas pessoas. Isso acontece porque, quando você eleva sua frequência, naturalmente começa a se afastar daquilo que não ressoa mais com sua energia. E o que está acontecendo agora, principalmente após esse grande movimento energético do Carnaval, é que essa separação está se intensificando. Aqueles que vibram na nova energia estão começando a sentir mudanças mais profundas. A intuição está mais aguçada, a conexão espiritual está mais forte, os sinais estão mais claros. Muitas pessoas relatam sentir um chamado interno, como se estivessem sendo guiadas para algo maior, sem saber exatamente para onde. Por outro lado, quem ainda está preso na antiga frequência pode estar enfrentando momentos de confusão, cansaço extremo, irritabilidade sem motivo aparente. Essas pessoas podem até sentir um desconforto perto de você, como se sua presença causasse um incômodo inexplicável. Isso acontece porque, quando duas energias muito diferentes se encontram, há um choque vibracional. E esse choque está cada vez mais intenso. Mas o que isso significa na prática? Significa que os escolhidos estão sendo guiados para um novo caminho. Talvez você sinta que certos lugares não fazem mais sentido para você, que certas amizades já não vibram na mesma sintonia, que seu propósito de vida está mudando. E isso pode parecer assustador, porque significa deixar para trás o que já foi familiar. Mas é exatamente esse o processo. A Terra está mudando, e aqueles que estão preparados para essa nova energia serão levados para um novo nível de consciência. Os que não estiverem prontos continuarão presos no ciclo da densidade, até que despertem por conta própria, ou sejam forçados a isso. Se até aqui você sentiu que algo dentro de você está se mexendo, que essa separação energética já está acontecendo na sua vida, então agora vem a parte mais importante: como isso vai impactar o seu destino. A transição que estamos vivendo não é apenas uma mudança no mundo exterior, é uma mudança profunda na alma de cada ser humano. E os escolhidos, aqueles que realmente estão prontos para essa nova realidade, já sentem que o caminho à frente não será o mesmo de antes. Mas o que isso significa para você? Primeiro, entenda que sua missão pode estar prestes a mudar. Durante muito tempo, você pode ter seguido um caminho que parecia certo, mas agora talvez sinta que precisa fazer algo diferente. Pode ser um novo propósito, uma nova forma de servir ao mundo,
uma nova jornada espiritual. Esse chamado pode vir de forma sutil, através de um sonho, de um sentimento interno, de uma vontade inexplicável de mudar. Ou pode vir de forma abrupta, com eventos que tiram você do lugar onde está, para que finalmente enxergue a verdade. E aqui está um ponto essencial. Resistir a essa mudança só vai tornar as coisas mais difíceis. Muitos tentam segurar o que já não faz mais sentido, insistem em manter relações, empregos, rotinas e hábitos que não ressoam mais com sua nova energia. Mas o universo não está mais permitindo que os escolhidos fiquem parados. As pessoas ao seu redor também começarão a reagir de formas inesperadas. Algumas irão se afastar, como se de repente você fosse um estranho para elas. Outras podem tentar te puxar de volta, como se sua evolução fosse uma ameaça para elas. E é aqui que entra a prova de fogo. Você vai permanecer firme no seu caminho ou vai ceder à pressão externa? Essa transição não será confortável. Você pode sentir um certo isolamento, como se estivesse num espaço intermediário entre o que foi e o que está por vir. Mas isso faz parte do processo. Os escolhidos precisam passar por esse período de desconstrução para poderem receber as novas direções. E essa transformação não é algo que acontece da noite para o dia. Ela pode levar meses, talvez anos, mas o importante é que você já começou. Seu destino está sendo moldado agora. As decisões que você tomar nesse período vão determinar que tipo de realidade você vai experimentar nos próximos anos. E há algo ainda maior vindo. Algo que pode definir completamente o futuro da humanidade. Mas antes de falarmos sobre isso, precisamos entender o que vem a seguir. Agora chegamos ao ponto mais importante dessa jornada. Tudo o que falamos até aqui, a limpeza energética, a separação das frequências, as mudanças na sua missão, estava preparando você para algo maior. E este momento está mais próximo do que parece. A energia do mundo está passando por uma aceleração intensa. Talvez você já tenha percebido como o tempo parece estar diferente, como os acontecimentos estão se desenrolando de maneira mais rápida e inesperada. Isso não é só uma impressão. Há uma mudança acontecendo na própria estrutura vibracional do planeta. E o que isso significa para os escolhidos? Significa que o despertar está entrando em uma nova fase. Se até agora você sentia que estava descobrindo coisas aos poucos, como se estivesse juntando peças de um quebra-cabeça, em breve a verdade será revelada de maneira mais direta. Os véus que antes escondiam certas realidades estão caindo. Muita gente começará a perceber que aquilo que sempre acreditaram pode não ser exatamente como imaginavam. Para os que ainda estão presos na antiga frequência, isso pode causar medo, confusão, resistência. Mas para os escolhidos, será um momento de confirmação. Você verá que tudo o que sentia, tudo o que intuía, tudo o que te fazia diferente, sempre esteve certo. Mas esse despertar também traz desafios. Quando a verdade vem à tona, nem todos estão prontos para aceitá-la. Alguns vão negar, outros vão reagir com agressividade, tentando se agarrar ao que conhecem. É por isso que você precisa estar forte. A preparação para esse momento não é apenas espiritual, mas também emocional e física. Você precisa estar centrado, conectado consigo mesmo, sabendo diferenciar o que é real do que é manipulação. Aqui estão algumas orientações para os próximos dias e semanas. Fortaleça sua intuição. As respostas que você precisa não virão do mundo externo, mas do seu próprio coração. Confie no que sente. Evite distrações. O caos pode aumentar ao seu redor, com informações desencontradas, medo e confusão sendo espalhados. Não se deixe levar. Mantenha sua energia limpa. Proteja-se espiritualmente. Meditação, orações, conexão com a natureza, rituais de purificação. Tudo isso será essencial. Esteja atento aos sinais. O universo está se comunicando o tempo todo. Números repetidos, sonhos intensos, encontros inesperados. Nada é por acaso. Seja um guia para os que estão despertando. Muitos começarão a sentir esse chamado agora e precisarão de apoio. Seja a luz que ilumina o caminho. Os próximos tempos
trarão mudanças irreversíveis. O que está por vir não é para todos, mas você não estaria aqui agora, ouvindo essa mensagem, se não estivesse pronto para atravessar essa fase. O despertar está se acelerando. As verdades ocultas estão emergindo. A separação entre as frequências será ainda mais evidente. E a grande questão é: você está pronto para viver a sua missão e assumir o seu verdadeiro poder? A resposta já está dentro de você. Prepare-se. O que está por vir